Fala, futuros aprovados do concurso do IBGE! Bom dia, bom dia! Estamos aqui direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar e o nosso lema de hoje é destruir a banca Instituto Avalia. Galera, veja, muita gente me mandou mensagem dizendo: professor, coloca a aula aí do Instituto Avalia. Galera, hoje à noite, tá? Às 8h30, a gente vai lançar o curso do IBGE para a banca IBFC. A gente teve vários aprovados em primeiros lugares no último concurso, diversas colocações. Tem vários depoimentos aqui no canal do YouTube, tem vários depoimentos em nosso Instagram. Siga lá o Instagram do Exatas para Gabaritar. E já tem mais de 500 pessoas esperando esse curso, IBGE e IBFC. O edital, ele é o mesmo, tá? Tem muita gente também pedindo para a gente lançar para o Instituto Avalia, que a procura está sendo menor. Mas, independentemente, eu vou ajudar vocês. Agora, para isso eu preciso que você curta, compartilha, deixa o like, entra aí no grupo, diz o que achou da aula. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. Quanto mais comentários, tá, tiver aqui, mais empolgado eu vou estar, tá? Porque para a banca IBFC, o público é muito grande. Inclusive, a gente vai lançar o curso hoje com uma promoção, cara, surreal, onde o conteúdo é o mesmo. O que você vai ter que fazer é resolver as questões da banca, tá? Então, não tem erro. E o preço que a gente vai lançar, a gente não fez isso nunca na vida, tá? Então, vamos embora, pega o material aí, deixa o like e, galera, veja, coloca aí, uma vaga é minha. Eu não quero pix de ninguém. Eu quero ver você aprovado. E esse concurso ele vai ser degrau para diversos concursos, tá? Então, separei aqui algumas questões da banca e em cima das questões a gente vai puxar, tá, a teoria para vocês, inclusive já com questões 2026. Vem comigo, vamos embora. Gente, questões da banca Instituto Avalia. Ó, primeira coisa, ó, acredite no seu potencial. Não fique esperando nada de ninguém. O que mais tem é gente querendo colocar você para baixo. Você é capaz, tá? Foque no seu objetivo. Persista nos seus sonhos. Você é capaz. E galera, eu confio em você. Vamos embora. Gente, primeira questãozinha aí do Instituto Avalia, uma questão 2025, e ela diz o seguinte: em raciocínio lógico, uma proposição é uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas simultaneamente. Qual das alternativas é uma proposição? Primeiro, gente, o próprio texto definiu. Proposição, galera, é uma frase, é uma sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Proposição, ela sempre tem verbo e proposição é sempre uma sentença declarativa, tá? É sempre uma oração, por isso tem verbo. Declarativa, que tem sentido completo, né? Você entende o que ela está transmitindo e essa informação pode ser julgada como verdadeira ou falsa. O que é que você tem que se ligar na prova? O que não é proposição. É só lembrar da dica do tio, ó. Peso. Peso.
Peso não é proposição. Peso de quê? P de perguntas, P de paradoxos. Já já eu explico. É de sentença exclamativa. S de sentença aberta. De sentença sem verbo. O de quê? De ordem, pedidos, conselhos ou de frases optativas. Vamos lá. Primeira coisa, sentença interrogativa não é proposição. Não tem como eu pegar uma pergunta e dizer que ela é verdadeira ou falsa. Proposição é uma frase declarativa, que pode ser uma frase declarativa afirmativa ou negativa, que tem que ter verbo e que ela possa ser valorada, julgada como verdadeira ou falsa, tá? Ó, sentença exclamativa não é considerada proposição. Ordem, pedidos, conselhos, ó, fecha a porta, por favor. Ordem, pedidos, conselhos não são proposições. Paradoxos. Professor, o que são paradoxos? Quais são os paradoxos que são cobrados em prova? São frases que auto se definem como falsas ou mentirosas. É uma frase que ela é contrária ao senso comum. Ela entra em contradição com ela mesma. Por exemplo, só sei que nada sei. Isso é um paradoxo. Como é que você só sabe o que nada sabe? É uma frase contrária ao senso comum. Ela entra em contradição com ela mesma. É um paradoxo. Mas, geralmente, os paradoxos que o Instituto Avalia cobra na prova são frases que auto se definem como falsas ou mentirosas. Tipo, eu sou mentiroso, a frase dentro desta aspas é uma mentira. Imagine Pinóquio dizendo que é mentiroso. Pinóquio chega aqui e diz assim, ó, eu sou mentiroso. Aí você vai dizer, peraí, como é que Pinóquio de fato mente e ele está dizendo que é mentiroso? Quando um mentiroso diz que é mentiroso, ele não está mentindo. Ele está falando a verdade. Vê que a frase entra em contradição. Então, toda vez que você pega uma frase que ela mesma entra em contradição com ela mesma, isso é um paradoxo. Ó, eu sempre minto, é um paradoxo. Toda vez que você pega uma frase que auto se define como falsa ou mentirosa, isso é um paradoxo, tá? Ó, sentença aberta. Ele é médico. Você vai dizer, professor, ele quem? O sujeito está em aberto. É uma sentença aberta. Se ele for Sorman, é falso. Mas se ele for Dr. Drauzio Varela, né, aquele do Fantástico, isso é verdadeiro. Quando você faz isso, ó, X é maior que 2. Quem é X? O X está em aberto. Sentença aberta. Sentença aberta não é proposição. Sentença sem verbo não é proposição. Proposição tem que ter verbo. Ó, frases optativas. Frases que expressam relação de desejo. Que você faça uma boa prova. Isso é uma frase optativa, não é proposição. Agora, ó, o céu é verde. É uma proposição. Porque tem verbo, é declarativa, é uma informação que você pode julgar como verdadeiro ou falso. Tranquilo?
Beleza? Então, resposta letra A de aprovação. Diga, amém. Vamos embora. Galera, questãozinha aí, número 2, 2025, ó. Em uma propriedade rural, afirmou-se: todos os bovinos são vacinados contra a febre aftosa. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação dessa afirmação. Galera, vamos lá. Ó, isso aqui é o todo. O todo a gente chama de quantificador universal, porque generaliza. Coloca na cabeça, ó, isso é um mantra. Eu não nego o muito com o muito. Eu não nego algo que é universal com algo universal. Eu nunca vou negar o todo com o próprio todo. Eu nunca vou negar o todo com nenhum. Lembre, eu não nego o todo com o próprio todo. Eu não nego o todo com o nenhum. Algo que generaliza, eu não vou negar com algo que generaliza. Professor, e como é que eu nego o todo? E no curso, na parte teórica, a gente explica, ó. A gente nega o todo e a gente diz o porquê, mas eu quero que vocês guardem um mnemônico. Tem um morenão que trabalhava na Praça é Nossa e nos Trapalhões, que era chamado de Vera Verão, que tirava onda com ele falava bem assim: epa, bicha não, eu sou uma quase mulher. Ó, a negação do todo é: epa, bicha não, eu sou uma quase mulher. Para negar o todo, você troca por existe, ou você troca por pelo menos um, ou você troca por algum, ou você troca por a, no sentido de existir, e nega o verbo. Galera, se tiver pelo menos o quê? Um bovino que não seja vacinado contra a febre aftosa, você já negou. Porque quando você diz que todos são, se tiver no mínimo um que não seja, você já negou. Então, quem é a negação disso? Algum bovino não é vacinado. Pelo menos um bovino não é vacinado. Há ao menos um bovino que não é vacinado. Existe pelo menos um bovino não é vacinado. Resposta: Lady B. Letra B. Se ele chegar na prova e disser bem assim, ó, a proposição dada é falsa. O que é que eu posso concluir? Toda vez que diz que uma proposição é falsa, você nega a proposição para obter a verdade. Tranquilo? Vamos embora. Questão 3, uma questãozinha, galera, que tem uma pegadinha. Ó, vamos embora. Qual é a negação da proposição? Se ele não chegar a tempo, então iremos sem ele. Galera, o então, tá? Ele tá aqui, ó, subentendido. Se ele não chegar a tempo, então iremos sem ele. Galera, se na prova aparece assim, ó, ele não chegou a tempo, é proposição, você vai dizer que não, porque você vai dizer ele quem? É uma sentença aberta. Mas a partir do momento que ele coloca lá um sim então, ele entende isso aí que está dentro de um contexto, tá? Que isso aí é um indivíduo, é como se ele estivesse especificando o sujeito. Se o indivíduo não chegou a tempo, então iremos sem ele, tem um contexto. Mas se na prova vem a frase só, ele não chegou a tempo, é uma proposição, como a gente viu lá na primeira questão, isso não é proposição. Ele quem? Seria uma sentença aberta
O sujeito está em aberto. Então vamos lá. Como é que eu nego o sim então, galera? Ó, a negação do sim então é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Então, ó, você vai manter a primeira. O que é manter? É repetir. Manter. Ó, ele não chegará, não chegou, ele não chegará a tempo. Mantive. Olha, já tá fora aqui, é ele chegará, ele chegará, ele chegará. Mantive a primeira. Só que eu troco o se então por e. E aqui, gente, ó, trocou por ou. Só pode ser letra B, mas tem uma pegadinha aqui, veja. Mantive a primeira, troquei o se então por e nego a segunda. Qual é a negação de iremos sem ele? E não iremos sem ele. E não iremos sem ele. Só que ele não botou isso, olha. Ele botou iremos com ele. Claro, é a mesma coisa, gente, olha. Se não iremos sem ele, é porque iremos com ele. Resposta, letra B. Tá vendo? Então, quer negar o sim então? Mantém a primeira, troca o sim então por e nega a segunda. Qual é a negação de iremos sem ele? Não iremos sem ele. Se não iremos sem ele, é porque iremos com ele. Beleza? Vamos para a questão aí, galera. Número 4. Vamos embora. Questão 4, ó. Considere como verdadeiras as proposições a seguir. Ó, ele está dizendo que essas proposições são verdadeiras. Dessa forma, é sempre verdadeiro afirmar que, galera, ó, desconfie da regra do facão. Professor, que regra é essa do facão? Ó, toda vez que você pega uma questão que ele dá um conjunto de sim, então, por exemplo, ó, A, então B. Essa seta é o então, tá? B, então D. D, então é. O que é que eu posso concluir? Qual é a conclusão disso aqui? Toda vez que eu tenho um conjunto de sim, então, lembre da regra do facão. Professor, que regra é essa? Você vai cortar as coisas iguais em lados opostos. As proposições iguais em lados opostos. Ó, B vai embora com B. D vai embora com D. O que é que vai sobrar? A, então é. Na ordem, tá? A, então é. Eita, professor, então aqui, nessa, vamos lá. Ó, o Wilson está de folga, o Wilson está de folga. Você tem aí um conjunto de sim, então. Você vai cortar as coisas iguais em lados opostos. Ó, vai embora, vai embora. O que é que sobra aí na ordem? Se Paulo vai trabalhar, então Zenaide fica em casa. Tem isso aí? Se Paulo vai trabalhar, então Zenaide fica em casa? Tem. Resposta, letra B de beijo. Molinho, molinho, facinho, facinho. Aqui eu não quero que ninguém seja matemático. Aqui eu não quero que ninguém seja professor de raciocínio lógico. Aqui eu quero que você conheça as características da banca para gabaritar. Vamos embora. Gente, questão
2026, ó, regra de 3 que tá dentro do seu edital, tá? Ele não coloca de forma explícita, mas está lá dentro. Ó, um trabalhador desloca-se de sua casa ao trabalho utilizando uma motocicleta, mantendo-se sua velocidade média de 40 km por hora, ele completa o percurso em 40 minutos. Se ele aumentar a velocidade média para 50, não é aumentar em 50. Se ele dissesse aumentar em 50, você tinha que pegar e adicionar esse 50 ao 40, mas é para 50. Quantos minutos são necessários para realizar o mesmo trajeto? Vamos lá. Ó, você tem aqui velocidade e tempo. Quando você tem uma questão que você tem apenas duas grandezas, ele fornece 3 valores e pede o quarto, é uma questão de regra de 3 simples. Vamos lá. Ó, com a velocidade média de 40 km por hora, ele fez um percurso em 40 minutos. E aí ele diz, ó, com a velocidade de quem? De 50 km por hora, ele vai fazer isso aí em quanto tempo? X. Gente, muita gente vai marcar 50. Cuidado, tá? Ó, aqui quilômetros por hora vai embora, ó. De fato, eu vou achar o tempo em minutos. Primeira coisa que você tem que analisar, quando eu tenho uma regra de 3, é se as grandezas são diretas ou inversas. Por exemplo, se eu aumentei a velocidade, por exemplo, de 40 está saindo para 50. Se eu aumento a velocidade, o tempo, ele diminui ou aumenta? Você vai dizer, professor, claro que diminui. Gente, se eu estou mais rápido, eu vou gastar menos tempo. Se eu tivesse menos velocidade, eu gastava mais tempo. A regra de 3, ela é o quê? Inversa. Por que inversa, prof? Porque se um aumenta, o outro diminui. Quando a regra de 3 for inversa, ó, olha o I de inversa. Você vai multiplicar assim, ó. A regra da Lili. Linha, linha. E se fosse direta? Aí você faria o cruz credo. Se fosse espaço e tempo, mais espaço eu percorro, mais tempo eu gasto, desde que a velocidade seja a mesma. Aí você ia multiplicar assim. Porque se um aumenta, o outro aumenta. Então vai ficar aqui, ó. 50 vezes x igual a quem? 40 vezes 40. Quem é x? O 50 está multiplicando, ó. Vem para baixo dividindo. E aqui fica 40 vezes 40. Ó. 40 vezes 4. 160, ó. Dividido por 5. Galera, uma dica para dividir por 5 de cabeça. Ó, toda vez que você for dividir um número por 5, qual é a dica? Dobre esse número e volta uma casa. Ó, quem é o dobro de 160? O dobro. Vou botar assim, ó. 320. É só dobrar e voltar uma casa, ó. Vai dar quanto? 32. Tem 32 minutos como resposta. Letra C. Letra C. Dividiu por 5. Por exemplo, se tivesse isso na prova. 48 dividido por 5. Você dobra esse cara. Quanto é o dobro de 48? 96. E volta uma casa. 9,6. Dobra e volta uma casa. 32 minutos, ó. Questãozinha agora, 2026.
Por isso que nosso curso lá da IBFC que a gente vai lançar hoje, a gente já pega as questões 2026, 2025, não deixa passar nada. Vamos embora. E galera, a última questão, ó. Ah, professor, quer mais questões? Deixa o like, curta. Questãozinha 2025, ó. Seja verdadeira a seguinte afirmação: toda fruta amarela é madura. É correto concluir que... E aí, muita gente vai negar. Não é para negar. Se dissesse que essa frase era falsa e pedisse para concluir alguma coisa, você negava. Toda vez que diz, tal proposição é verdadeira, o que é que eu posso concluir? Você tem que desenhar os diagramas. Por exemplo, ó, o diagrama do todo A é B é isso. Ó. O que é todo A é B? É um conjunto dentro do outro. Você vai botar o A dentro do B. Isso é todo A é B. Todo elemento de A é elemento de B. Todo sergipano é brasileiro. Sergipano dentro de brasileiro. Se fosse o nenhum. Nenhum A é B. Nenhum são duas bolotas separadas, sem se tocar. Nenhum flamenguista é vascaíno. Nenhum vascaíno é flamenguista. Ó, dois conjuntos separados. E se fosse o algum? Algum A é B. Colocaria os dois conjuntos, ó, tendo elemento em comum. Algum A é B. Eles têm elemento em comum. Isso aqui, gente, são as formas mais simples de escrever. O todo você coloca um conjunto dentro do outro. Certo? Beleza? Só alegria. Vamos embora. Gente, ele diz assim, ó. Seja verdadeira a seguinte afirmação: toda fruta amarela é madura. É correto concluir que... Vamos lá. Primeira coisa, ó. Eu vou fazer aí o diagrama, tá? Ó. Toda fruta amarela é madura. É o conjunto das frutas amarelas dentro do conjunto das maduras. Tranquilidade, beleza pura, só alegria. Vamos lá. É isso aí. Toda fruta amarela é madura. Letra A, ele botou: toda fruta madura é amarela. Galera, não, né? Não. O que eu sei é que o quê? Toda fruta amarela é madura. Não é que toda fruta madura é amarela. Por exemplo, ó, só para você entender. Ó, veja. Isso aqui, vou botar até esse pontinho aqui ao lado, ó. Isso aqui é uma fruta madura. Ele não está na região da fruta madura e não é amarela. Beleza. Letra B. Toda fruta que não é amarela é imatura. Vamos lá. Veja, ó. Essa fruta aqui, ela não é amarela, mas ela é o quê? Madura. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Letra C. Algumas frutas amarelas são imaturas. Gente, isso aí já vai contradizer isso aqui, né? Vai contradizer. Toda fruta amarela é madura.
Alguma fruta amarela vai ser madura, não é imatura. Tranquilo? Isso aí contradiz, né, a premissa, né? Porque toda amarela é madura. Letra D diz: algumas frutas imaturas são amarelas. Gente, isso aí também contradiz, né? Que toda fruta amarela é madura. Tranquilo? E letra E: toda fruta imatura não é amarela. Ó, isso aqui que tá aqui fora, isso que tá aqui fora, é uma fruta imatura. Porque o conjunto todo são as frutas maduras, né? Então, se esse cara tá aqui fora, é uma fruta imatura. E, de fato, se tá aqui fora, ela que é imatura, não tem como ela ser o quê? Amarela. Resposta, letra E. Existe uma equivalência, até no curso eu mostro, a gente pode fazer essa questão através de uma equivalência, chamada de contrapositiva. Mas você desenhando o diagrama, você enxerga direitinho. Tranquilo, galera? Gente, é isso. Deixa o like, entra no grupo. Hoje à noite a gente tem aula, pegando as questões da IBFC e lançamento do curso. Galera, quando a galera for ver o preço desse curso, vai dizer, pô, isso é sério. Porque a gente entrega, e nosso curso, gente, são cursos focados. A gente não brinca com sonhos. Então, deixa o like, comenta aí, diz se gostou ou não. Um beijão, valeu, fui!